Olá, crianças, tudo bem com vocês? Olá para os pais ou os responsáveis que acompanham aí as crianças nas tarefas. Vamos trabalhar com os números e as suas ordens, números até a terceira ordem. Começando aqui com o texto, eu vou ler e depois explicar o que ele está dizendo, tá? Os símbolos que usamos no sistema de numeração decimal são chamados algarismos ou dígitos. Em um número, cada algarismo ocupa uma posição que determina a ordem dele. As ordens dos números são consideradas da direita para a esquerda e cada ordem recebe um nome especial. Por exemplo, ordem das unidades, ordem das dezenas e etc. Algarismo, criança, algarismo nada mais é quando eu falo número individualmente. Então, eu falo algarismo 1, algarismo 2, algarismo 9, algarismo 7. E quando eu falo que é a ordem deles, o que é isso? Eu falo que é a ordem da unidade, ordem da dezena, ordem da centena, ordem da unidade de milhar, que vocês vão aprender nas próximas atividades, e assim por diante. E como assim os números deles? Por exemplo, se eu tenho um número 22, ele é composto pelo algarismo 2 e pelo algarismo 2. Imaginou o 22 aí na sua mente? Temos o 2 da unidade, que vai valer 2, e temos o 2 da dezena, que vai valer 20. Ou seja, ele é o algarismo 2, ele se repetiu, é o mesmo algarismo, né? Nós vimos ali que eles são iguaizinhos, porém ele vai ter valor diferente, eles, dependendo da posição. Na unidade é 2 e na dezena o 2 virou 20. É disso que nós vamos falar hoje. E saiba mais. Aqui nós temos uma curiosidade e fiquem atentos aos numerais que aparecem aqui. Em 2016, o edifício mais alto do Brasil era o Millennium Palace, localizado na cidade de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Ele tem 177 metros da medida de altura. Também, em 2016, o edifício mais alto do mundo era o Burj Khalifa, em Dubai, com 828 metros de medida de altura. Prestem atenção aí que vamos fazer atividade com esse algarismo. Primeiro, aliás, algarismo não, com o numeral 177. O número 177 é formado por 3 algarismos, ou seja, crianças, algarismo 7, o outro algarismo aqui 7, que eu estou contando com a setinha do mouse, e o algarismo 1. Portanto, nele há 3 ordens. Observem, aqui vai estar em amarelo quase apagado, mas no livro de vocês vão conseguir observar muito bem. Aproveite e dou a dica, quem quiser já está aí com o livro em mãos e pausando o vídeo na hora de fazer atividades enquanto eu falo, já vai fazendo para ficar mais fácil. Aqui em 7 temos a primeira ordem, esse aqui é a ordem das unidades que vai valer 7. Segunda ordem, ordem das dezenas. 7 dezenas é igual a 70 unidades. E temos a terceira ordem, ou ordem das centenas. Uma centena igual a 10 dezenas, que é igual a 100 unidades. Então, observe que novamente nós repetimos aqui, ó, o 7 foi repetido e o outro e 7 na dezena também, mas eles têm valores diferentes. 7 dezenas vale 70, por quê? Porque na dezena a gente conta de 10 em 10 vezes. Na centena, nós contamos de 100 em 100 vezes. Então, uma centena seria o quê? 100. 2 centenas, mais 100, 200, 3 centenas, mais 100, 300, 4 centenas, mais 100, 400, e assim por diante. Nós vamos somando 100, mais 100, mais 100, de acordo com o numeral. E aqui nós temos o quadro das ordens que nós sempre estamos falando. Quando pedirem para vocês colocarem o numeral aqui num quadro como esse, das unidades, das dezenas, das centenas, sempre começar da direita para a esquerda, da unidade, para depois colocar na dezena e depois ir para a centena, senão acaba fazendo uma confusão danada e até errando a questão por não ter começado ali das unidades. Até quando você vai fazer uma soma, uma subtração, o que nós aprendemos? Começa da unidade para ir para a dezena, depois vai para centena.
E aqui foi colocado o numeral. A unidade sempre vai ser a primeira ordem, a dezenas, segunda ordem, centenas, terceira ordem. Vamos para os exercícios, que é bem parecido com o exemplo que nós já vimos ali. Na número 1 aqui, escreva a ordem o valor que cada algarismo representa nos números indicados. O 8, ele é a primeira ordem. Eu vou fazer a primeira e vocês vão fazendo aí as demais sozinhos. A primeira ordem, então, ela é 8. Você vai ter que escrever ordem das unidades, 8 igual a 8 unidades. Segundo é o algarismo 2, ele é a ordem das dezenas. Ordem das dezenas, 2 dezenas é igual a 20. Terceira ordem, 8. 8 é ordem das centenas. 8 centenas é igual a 800. E aí finalizou a atividade. É só fazer isso, certo, crianças? Depois você passa a letra B e a letra C. Na número 2, aí vocês vão ter que pensar um pouco. Não tem nada a ver com os outros números que vocês fizeram, não. Aqui você tem que pensar em novos números. E a letra A é: qual é o maior numeral de 3 ordens? Então, um número que tenha unidade, dezena e centena e seja o maior de todos, tá? Mas só tem 3 ordens, só pode ir até a centena. B, qual é o menor número natural de 3 ordens? Então, esse numeral também só vai até a centena, mas tem que ser o menorzinho de todos. C, qual é o menor número natural de 3 ordens com algarismos distintos? Ou seja, vai ser unidade, dezena e centena, porém vai ter que ser um número pequeno e com números diferentes. O número não pode repetir. Então, não pode ser, por exemplo, 122. Por quê? O 2 ele repetiu 2 vezes, não pode repetir o número. E a letra D é o contrário, é o maior número de 3 ordens, unidade, dezena e centena, com números diferentes também. Só que agora eu quero o maior número, que vai até a centena, e que tenha números, cada número seja diferente. 3. Marina representou um número usando um material dourado, que é esse aqui que também está bem apagado, mas vocês têm que observar melhor aí no livro de vocês. Complete o quadro com os algarismos do número representado, depois complete as frases. Então, qual o numeral que eu tenho representado aqui? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Se a professora não está enxergando muito ruim, né? Tá bem amarelinho aqui. Então, é 5 unidades. Então, lá na primeira ordem da unidade, onde eu estou apontando com a seta, você vai ter que colocar o numeral 5. Escreva o 5 aqui. Eu tenho aqui 1, 2, 3, o quê? Dezenas. Então, eu vou colocar o algarismo 3, o número 3. E eu tenho uma plaquinha aqui, que é a plaquinha da centena, que é o número representado, se é o número uma centena é 100, mas eu vou ter que colocar aqui dentro o numeral 1. Vai se formar o quê? O número 135. Então, você vai representar nesse quadro o numeral 135. Depois você vai completar a frase. O número representado foi o 135. Ele tem, quantas ordens ele tem? Uma primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Então, ele vai ter 3 ordens. O algarismo da terceira ordem desse número é o... Quem que está na terceira ordem? Então, você vai colocar. E o valor dele é... Então, primeiro você vai colocar o algarismo, crianças. O algarismo é o 1. Qual que é o valor dele? Uma centena é igual a 100. Então, lá na centena, esse número 1 vale 100. A escrita desse numeral por extenso é... Então, você vai escrever com letra de mão esse numeral todo.
O sucessor desse número é, o que vem? Qual número vem depois do 135? E qual numeral o antecessor dele é? Qual numeral vem antes do 135? Então, completando isso, finalizamos as atividades da página aí 24. Até a próxima, crianças!